Boa tarde, vamos começar aqui mais uma revisão de direito penal. Fizemos a revisão de 4 aulas e agora a gente vai fazer a revisão de 5 aulas. A gente vai ver revisão de crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, crimes praticados por particular contra a administração pública em geral e os crimes contra a administração da justiça. A parte especial do Código Penal. Eu reparei também, né, nos vídeos nossos aí, quem quiser acelerar o vídeo, não acelerar muito, eu vi que a gente fala muito rápido, né, acaba lendo, falando rápido. Eu mesmo assisto os nossos vídeos aí no canal, vi que se colocar acima de 2, eu mesmo, sou a pessoa que estou lendo e estamos aqui conversando, eu mesmo não me entendo. Então, 1,5, 1,7 é o suficiente para assistir os nossos materiais aí que a gente está subindo. Tiverem, né, interesse, está na descrição do vídeo, os contatos, né, as nossas informações. Pode falar. Verdade. Professor, eu estou fazendo assim, ó. Quando eu vou rever, eu ouço a aula em 175 Uhum. e as questões eu ponho 125 para eu me atentar mais aos detalhes, digamos assim, na hora da questão, entendeu? De Entendi. responder, aí fica bem melhor, assim. 175 assunto, 1.5 questões. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio, revisão rápida, é um dos assuntos campeões, né? Campeões aí de audiência. Crimes contra a pessoa, homicídio, campeão. Crimes contra o patrimônio, furto, roubo, campeão. Então, tem que ter, assim, esse tem que investir um pouquinho de tempo, né? Porque é o dia a dia da área policial, né? Então, é o que sempre será mais cobrado. Furto, roubo, esses são os campeões aí, campeões. Propensão indébita. O homicídio é no crimes contra a pessoa também. Aí é receptação, disposições gerais aí. Opa, deixa esse aqui. Só botar esse aqui. Vamos lá. Então, a gente vai ver crimes com patrimônio, quais são os capítulos? Do furto, do roubo e da extorsão, do dano, da propensão indébita, do estelionato e outras fraudes, da receptação, das disposições gerais, dos crimes patrimoniais e dos crimes hediondos. Revisão. Vamos só botar agora no formato aqui mais maior. Então, nós temos aí do furto. O que é o furto? É subtrair. Vou botar aqui essa corzinha aqui, ó. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Trata-se de um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. O que tem aqui? É o artigo 155, né? No artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, o cadáver pode ser objeto de furto, desde que pertença a alguém. Cadáver pertencente a uma faculdade de medicina. Então, podemos ter o crime de força. Vou botar de outra cor aqui, de cadáver, né? Já que é um objeto ali, aquele cadáver para treinar os estudantes de medicina. É um crime comum e genérico. O elemento subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa, o agente deverá possuir o ânimo e a intenção de se apoderar da coisa furtada. Caso a intenção seja somente a de usar a coisa e logo depois devolvê-la, teremos chamado furto de uso, que não é crime. Deixa eu botar aqui, porque esse aqui difere muito do caso lá dos crimes contra a administração pública. A gente vai ver lá que o furto de uso na administração pública é punível, né? Aqui não. Furto de uso não é punível. Vamos lá. A existência de sistema de vigilância ou monitoramento caracteriza o crime possível? Não, esse aqui despenca isso aqui. Se tiver que levar uma coisa para a prova, esse aqui. Se tiver câmera de segurança no mercadinho, na farmácia, na loja, crime possível? Não. Você vai continuar cometendo furto, né? Até porque isso não garante que você não vai conseguir, né, furtar as coisas. É que tem algum local ali que a câmera não pega, ou você puxa muito rápido e a câmera não vê. O STF e o STJ possuem entendimento pacífico no sentido de que, neste caso, há possibilidade de consumação de furto. Logo, não há que se falar em crime possível. O STJ, inclusive, editou o enunciado 567 nesse sentido. Parágrafo 1º, prevê a majorante no caso de crime ser praticado durante o período noturno. Isso aqui também cai muito.
né? Aumenta-se de 1/3. O STJ entende que se aplica ainda que se trate de residência desabitada, estabelecimento comercial. Aplica-se tanto ao furto simples quanto ao furto em suas formas qualificadas. Parágrafo 2º, prevê o chamado privilégio. Qual é o caso do furto privilegiado? É o que ocorre quando o réu é primário e a coisa é de pequeno valor. Aquela que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época do fato. Hipótese na qual o juiz pode, não é que ele deve, ele pode, substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Mas tem que ser o quê? Tem que ser duas situações. Cadê aqui? Não funciona? Eita, funcionou. Aqui a canetinha aqui. Então vamos ver se É eu vou mais conseguir. precisa nessa caneta. Eita. As duas coisas aí, no caso aqui, o réu primário e a coisa de pequeno valor, É, o salário mínimo, que não ultrapassa o salário mínimo nessa aqui. aí tem que ter essas duas situações. Deixa eu ver se a minha canetinha vai funcionar. Aqui, ó. Estou usando a canetinha agora. Vamos ver se ela vai funcionar. Não tá muito certo não, isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Será que não é pilha? Não, eu queria só... Não, tá funcionando. Só queria entender... Ah, tá, entendi. É porque, na verdade, eu tô tentando ver até onde ela vai aqui. Acho que é uma coisa grande. Na verdade, que escrever aqui, ó. Duas situações. 2. Ficou meio em cima. Vou ter botado aqui. Que ele não tem muita precisão, não. Pensei que tinha ter mais precisão do que o negócio, mas não tem. Mas vamos lá. Entendi. Depois eu vou ter que formatar aqui o... Opa, não é não? Vou formatar para ficar menor aqui, porque eu estou usando toda... Ele é um pouco grande, ele está pegando toda a extensão dela, o tamanho dela. Tem que botar só metade, botar só metade, que formatar para ela pegar só metade. Eu pensei que o site, nesse negócio preto ficava a imagem do que nós Alguns que estamos tem, lendo sim, aqui. não, tem alguns que tem, outros não. Esse aqui ele só monitora, eu consigo mexer o que eu estou vendo aqui na tela do notebook. Tem umas que você consegue me ver aqui na tela, né? A tela do que está aqui. Continuar. É assim, a aplicação do furto privilegiado desde que, súmula 700, esteja presente requisitos que autoriza o privilégio, a qualificadora seja de ordem objetiva. Isso aqui é o furto qualificado. Vamos lá. Aqui é outra coisa, não tem nada a ver com privilégio. O privilégio já passou. Vamos lá. É possível na aplicação do furto qualificado. Vamos lá. Esteja presente o requisito que autoriza o privilégio, a qualificadora seja de ordem objetiva. Né? Cadê esse aqui? É porque, na verdade, o que ele está falando é possível ainda a aplicação do privilégio ao furto qualificado. O que é o furto qualificado? Não é o furto simples. Você tem um furto ainda que você tenha, né, utilizado de outros meios, depois eu explico aqui, mais lá na frente vou abrir o Código Penal, e aí assim, ainda assim você pode utilizar, né, o privilégio, que é o quê? É reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Aqui, nos tempos da jurisprudência do STJ, a única qualificadora que inviabiliza o benefício do privilégio do furto é o abuso de confiança. Ou seja, você pode ter um furto qualificado, ou seja, você quebrou a cerca, né? Você pode ter até feito outras situações no furto noturno, mas mesmo assim você pode ter o privilégio. Só não pode ter o abuso de confiança, que é o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, primeira parte. Logo, no furto qualificado pelo abuso de confiança, não se admite a aplicação do privilégio. Já o parágrafo 3º traz a cláusula de equiparação. O que é a cláusula de equiparação? Estabelecendo que se equipara a coisa móvel à energia elétrica, ou seja, você fazer o gasto de energia é furto. O que cai muito, o nível mais avançado, agora que eu lembrei, agora ele falou de energia, que é um tipo de furto diferente, o que cai muito em prova, mas é no nível mais avançado, mas aí eu vou passar para você, mesmo que a probabilidade que é pequena. Quando você está fazendo uma obra, você retira uma janela de uma obra, mas que você vai repor nela, aquela janela ela é considerada por direito civil, que aí você está falando dos bens, né, e seus acessórios, por direito civil, aquela janela é um bem imóvel, porque ela faz parte da casa. Então a pessoa, e tem que voltar aqui, ó.
o que é o furto? O furto é aqui, ó, coisa alheia móvel. A janela que você tirou para fazer uma obra e que depois você vai devolver é um bem imóvel. Entendeu a pegadinha? Então, a janela que eu tirei e depois vou repor na casa, ela não é passível de furto. Agora, Janela, porta, né? Tudo. tudo ela vai ser retornado para casa, não é considerado um bem móvel. Agora, a janela ou a porta que eu tirei e eventualmente depois eu vou, né, me desfazer dela, vai virar alguma coisa nesse sentido, aí sim é um bem móvel, entendeu? Ou seja, eu não vou reaproveitar ela na casa novamente. Só ter esse cuidado, se cai muito na prova de delegado, que já é um nível um pouco mais avançado, e furto também é um tipo de crime recorrente, né, na área policial. Vamos lá. Vejamos as hipóteses em que o furto será considerado qualificado. Vamos lá, o que são o furto qualificado? Deixa eu botar de outra cor aqui. Furto será qualificado. Quais situações? Destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração da coisa. Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. No abuso de confiança, o agente se aproveita da confiança nele depositada de forma que o proprietário não exerce vigilância sobre o bem por confiar no infrator. Na fraude, o infrator emprega algum artifício para enganar o agente e furtá-lo. Não se deve confundir com estelionato. No estelionato, o agente emprega algum ardil artifício para fazer com que a vítima lhe entregue a vantagem. Aqui, o agente emprega o artifício para criar a situação que lhe permita subtrair a coisa. A agente se veste de instalador de TV a cabo mediante a enganação realizada de entrar na casa e furtar alguns pertences. Na escalada, o agente realiza algum esforço fora do comum para superar a barreira física, exemplo, saltar o muro alto. Vale ressaltar, contudo, que a doutrina entende que a superação da barreira pode se dar de qualquer forma, não apenas de autoescavação de túnel subterrâneo, então seria escalada, meio estranho, né? Mas escalada, mesmo sendo subterrâneo, desde que não ocorra a destruição da barreira. Na destreza, a gente se vale de alguma habilidade peculiar, é o batedor de carteira que furta com extrema destreza sem ser percebido. Vale ressaltar que a vítima percebe a ação, o agente responde por tentativa de furto e não por tentativa de furto qualificado, pois a gente não agiu com destreza alguma, já que a situação foi notada. Chave falsa. Então, a utilização de chave falsa é um furto qualificado. Aqui o agente pratica o delito mediante o uso de alguma chave falsificada. O conceito de chave falsa abrange cópia da chave verdadeira e chave diversa da verdadeira. Pode ser até aquela chave mãe, né, que abre tudo. Qualquer objeto capaz de abrir a fechadura. Vamos lá, concurso de pessoas é qualificado, ou seja, se for furtar junto com outra pessoa, então é também uma qualificadora. Nessa hipótese, o crime será qualificado se praticado por duas ou mais pessoas em concurso de agente. Se o crime é praticado por associação criminosa, o STJ entende que todos respondem pelo furto qualificado, pelo concurso de pessoas, mais associação criminosa em concurso material. Ou seja, se a pessoa se reuniu e o caráter dele é permanente, aí você vai responder tanto pelo furto como pela associação criminosa, entendeu? A diferença é me reunir eventualmente para fazer o furto. 2 ou 3 pessoas vai responder pelo furto qualificado. Me reúno permanentemente com intenção de, né, sempre fazer furto. À noite a gente sai furtando aí as casas. Aí você vai responder tanto pela associação criminosa quanto pelo furto qualificado, entendeu? Se for mais de 3, desculpa. Se for mais de 3, já foi 4. Aí, se você ainda tiver uma hierarquia, quem é o cabeça, aí já é organização criminosa, já não é nem associação. Porque precisa ter 4. E além de ter 4, você precisa também que tenha uma hierarquia mínima, entendeu? A organização que tem que haver hierarquia, né? A organização A criminosa. associação é na doida. A associação só tem que ter um único caráter, 3 ou ser mais. permanente. Não, ser permanente. Associação? A associação tem que ser permanente. Mas para a CESP também tem que ter deixado clara a hierarquia também, né? Não, Podia não, até ter peraí, uma você está frisada. confundindo, está confundindo. A associação tem que ser permanente. Eu não posso só me juntar aqui, só me entendi. juntei para fazer. Eu não fiz uma associação criminosa.
Tá, entendi. Eu me juntei até 3, mas é um caráter assim, que sempre vai estar fazendo isso, é associação, Entendi. certo? Agora, eu me juntei com 4, e ainda assim eu que lidero a parada. Aí já virou uma organização, porque são mais de 3, é 4, e ainda tem uma hierarquiazinha, entendeu? Quem é o Entendi. líder, quem organiza. Todas as duas têm que ter caráter permanente. Entendi. Não pode ter caráter eventual, né? Senão, furto de veículo automotor, parágrafo 5º, que tenha que ser transportado para outro estado ou para o exterior. Também é furto qualificado. Aqui se pune a qualificadora, aquele que furta veículo automotor que é levado para longe, outro estado ou país. Visa punir mais drasticamente aquelas pessoas ligadas à máfia de desmanche de veículos. Em 2016, a Lei 13.330 acrescentou o parágrafo 6º do artigo 155, tratando como furto qualificado a subtração de semovente domesticável de produção. É o cara que rouba lá o boi, né? Ladrão de boi. Ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração. Importante ressaltar que não é qualquer furto de semovente animal que irá se adequar à referida qualificadora, mas apenas o furto de semovente domesticável para a produção. Aí quais são os mais clássicos? Boi, vaca, cabrito, né? Tem mais cabra, ainda que abatido ou dividido em parte, porco, né? Porco. Ou seja, apenas o furto de animais especificamente destinados à produção. Assim, se alguém subtrair um cachorro de estimação, não estará incorrendo na previsão do aludido parágrafo. Por outro lado, se subtrair uma vaca leiteira de uma fazenda, estará caracterizada a figura delitiva do artigo 155, parágrafo 6º, desde que a vaca seja destinada à produção naturalmente. Por fim, a Lei 13.654. 3.654 de 2018, acrescentou 2 novas qualificadoras ao crime de furto. São elas as qualificadoras do parágrafo 4º-A e do 7º do artigo 155. Se houver emprego de explosivo e de artefato análogo que cause perigo comum, artigo 155, parágrafo 4º do CP, explosivo artefato semelhante é usado para furtar. Trata-se de crime hediondo. Nesse caso é hediondo. O furto qualifica com hediondo. Hediondo, ele é o quê? Te lembra? Ele não tem fiança, né? Nem graça, nem anistia. Né? Vamos lá, só não é imprescritível. Se a subtração for de substâncias explosivas de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilite sua fabricação, montagem e emprego, artigo 155, parágrafo 7º, o explosivo artefato semelhante é a própria coisa furtada. Então, são mais 2 qualificadores, então são furtos qualificados. Deixa eu abrir aqui o decreto, o Código Penal. Vou pegar aqui o Código Penal. Pegar o artigo 155 para ver qual é a diferença entre o furto simples, só para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia. Qual é a diferença? O furto simples, a reclusão é de 1 a 4 anos. Aí vamos para o qualificado, né, que são esses que a gente viu agora. No caso do qualificado, a pena de reclusão é de 2 a 8 anos. Entendeu? Esses que a gente leu agora, que é a destruição, rompimento, obstáculo, com abuso de confiança mediante fraude, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo. Não, isso é o de explosivo. Calma lá, vamos lá. Simples, vamos fazer. Eu sei que, assim, eu falei para você não memorizar essas questões, mas só para que é o seguinte, deixa eu só explicar aqui. Quando eu falo assim, não memorize, né, não vale a pena o custo-benefício, não vale a pena o custo-benefício de você memorizar as penas dos crimes. Aí, tipo, faz um parênteses, um grande parênteses, de todos os crimes. Agora, aqueles crimes que são recorrentes, homicídio, furto, roubo, acho que vale a pena, porque são os mais recorrentes, aí você... Lógico que com o tempo você pega, mas aqui eu estou fazendo aqui para a gente pegar justamente porque nesse caso especificamente é de furto. Os outros não tem muito interesse. Vamos lá. Furto simples, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Furto qualificado, a pena de reclusão é de 2, era 1 a 4, foi para 2 a 8. E aí, quais são essas qualificadoras? Destruição, rompimento de obstáculo, abuso de confiança com emprego de chave falsa mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Ponto. Com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. A pena é de 4, mínima de 4, máxima de 10. Ou seja, saiu de 2 a 8, já foi para
4 e 10. A pena de reclusão de 4 a 8 e multa se for mediante fraude cometido por dispositivo eletrônico ou informático. Ele não falou isso. Conectado ou não à rede de computadores. Ih, isso aqui é novo. Ah, mas não vai cair. Isso aqui foi promulgado agora, 2021. Já tem um novo aqui. Já tem um outro aqui que não está na apostila, é o de 2021. Tem como falar novamente aí, irmão? Desse de 2021 aí? 2021 Computador? é o caso do furto mediante fraude cometido por dispositivo eletrônico ou informático, Pois é. conectado ou não à rede de computadores, ou seja, os novos tipos de crimes virtuais, Fraudes entendeu? virtuais. Uhum, Lembra que eu te falei que eu comprei um negócio para minha mãe e uhum, não chegou e-mail nenhum, cobrei, mandei mensagem por e-mail, nada, nada. uhum. Até passei sem querer, eu estava indo resolver um negócio justamente no lugar que ele vendeu, como fosse a empresa, né? Aí eu Uhum, procurei lá na Asa Sul e fui. uhum, Coincidentemente, eu passei em frente à igreja, desculpa, uhum. eu passei em frente à delegacia Aham, de crimes cibernéticos, crimes, entendi. né? Aí acabei, deveria ter parado lá e falado, É, mas acabei que dei mole. O CPF do cara tá rolando no Reclame Aqui. tá. Vamos lá. Esse é o novo 2021. O que que entrou aqui em 2021? Ainda tem mais um aqui. A pena do parágrafo 4B, que é essa que a gente leu agora, do dispositivo informático, deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior. A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de ser movente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração. O último aqui do furto, para finalizar. Parágrafo 7º. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Então, é isso que a gente acabou de revisar. Então, acabou o furto. Agora a gente vai entrar no roubo, do roubo e da extorsão. Vamos lá, é o 5.7. Deixa eu ver aqui, a gente só leu o 5.5. Vamos ver o 5.6. O que, é que seria o 5.6? O 5.6 é bem específico, mas vou ler aqui para você. O 5.6 é o subtrair um condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outro, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Então, o que seria isso? Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração da coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota de quem tem o direito ao agente. Isso daí é o caso de sociedade. Eu tenho sociedade com você, temos aqui na nossa sociedade computadores, eu resolvo pegar sem a sua autorização, sem a autorização comum da sociedade, vender os computadores. Isso não é furto, em tese. Por quê? Porque se tem 10 computadores, pelo menos 5 são meus na sociedade. Se for 50-50, entendeu? Então, se não exceder a cota parte, logicamente, que no contrato social vai ter alguma coisa ali, a gente vai conversar em reunião, descontar do seu prolabore, mas não é furto. Se eu exceder minha metade, vamos dizer, minha Aí metade não, sim, minha porcentagem. sua Se for porcentagem. 3, seria 33, né? Aí você já está cometendo furto, porque você está excedendo a sociedade, entendeu? Isso aqui ele não explicou aqui no resumo, mas tem. E não vi ele aqui. Mas vamos lá, do roubo e da extorsão. Aí já vai para o 5.7. A conduta tipificada no artigo 157 é subtrair. Deixa eu botar aqui, esse aqui mesmo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência, depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Então, qual é a diferença entre isso aqui, né? Aqui, se você A vê primeira parte é igual ao furto, é né? Só igual, é que igual, só a muda a diferença é que vai ser violência. mediante, Aqui, ó, mediante subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, somente isso. A diferença entre a grave e violência, que é o quê? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a possibilidade de resistência. Ou seja, você já pegou e fez a violência posterior, entendeu? O roubo ele pode ocorrer de você fazer a violência ou a grave ameaça para ter a coisa alheia para você,
Ou você já ter ela e você fazer a violência, né? Fazer aquela pressão para a pessoa não resistir, entendeu? Você já chega e me passa. Outra coisa é você estar Entendi. lá e tá pegando, a pessoa te vê, opa, puxa o revólver, não tenta nada, me dá, vou levar. Aí é o furto da parte B aqui. Furto não, desculpa, é o roubo, não pode confundir. Tecnicamente é o roubo, não é o furto. Busca se proteger o patrimônio integrado físico e psíquico da vítima. A violência pode ser própria ou imprópria quando praticada alguma medida que torne a vítima indefesa. A gente coloca substância psicoativa na bebida da vítima e faz com que ela adormeça, para assim subtrair seus bens. O que mais que pode ter aqui? A consumação se dá no momento que a gente tem a posse sobre a coisa. Isso aqui também cai muito, muito, muito. Vou até marcar. Consumação. Cai demais a consumação. O agente tem a posse sobre a coisa, após ter praticado a violência própria, imprópria ou grave ameaça. Parágrafo primeiro, traz a figura do roubo impróprio. O roubo impróprio ocorre quando a violência ou a grave ameaça é praticada após a subtração da coisa, como meio de garantir a impunidade do crime ou assegurar o proveito do crime. Exemplo: imagine que o agente subtrai a TV de uma loja de eletroeletrônicos, até aí nada de roubo, apenas furto. No entanto, ao ser abordado pelos seguranças, já do lado de fora da loja, tenta fugir e acaba agredindo os seguranças, fugindo com a coisa. Nesse caso, diz que o roubo é impróprio, pois a grave ameaça à violência é posterior e não tem como finalidade efetivar a subtração, que já ocorreu, mas garantir a impunidade ou a posse tranquila sobre o bem. Qual a A diferença, tentativa... professor? Desculpa, qual a diferença dessa que a gente leu para aquela que estava lá em cima? A parte B. Essa aqui, ó. Depois de, ó. Na verdade, a Ou depois de explicação... haver por qualquer. Hã? Na verdade, a Bíblia explicação que foi errada. Na verdade, eu expliquei o parágrafo primeiro, quando na verdade era a explicação que eu dei do parágrafo primeiro. Essa aqui é o caso que a gente acabou de ler antes do parágrafo primeiro. É depois de havê-la por qualquer meio reduzido ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência. É um tipo de violência específica, o Boa Noite Cinderela, não? Na verdade, é essa parte final. Eu expliquei errado, desculpa. Na verdade, é essa parte aqui, entendeu? É como se fosse o É uma coisa violência só, é isso que eu estou imprópria. com dúvida. É, na Ah, verdade, sim. essa parte B é violência, é o furto, Não é roubo furto impróprio. impróprio, não. É a Roubo. violência diferente aqui, ó. É subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência. Então, você faz ameaça e violência, né, para ter a coisa móvel. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência da vítima. Ou seja, como é que eu faço para ter a impossibilidade de resistência da vítima? Aqui, ó. Quando aqui, a violência pode ser própria quando aplica a força física sobre a vítima, ou imprópria, quando aplica alguma medida que torne a vítima indefesa. A gente coloca substância psicoativa na bebida da vítima e faz com que ela adormeça, para subtrair seus bens, que é essa aqui. Entendeu? É diferente, porque eu Entendi. reduzo a impossibilidade de resistência da pessoa. Violência imprópria é o nome, né? É uma violência imprópria. Aquilo que eu expliquei de pegar e depois usar a violência para que a pessoa não reaja, né? Usar a ameaça ou a violência, a grave ameaça ou a violência, é o parágrafo primeiro. Continuar. A tentativa é admitida em todas as formas de roubo. Doutrina minoritária, contudo, sustenta que não cabe no roubo impróprio. Parágrafo segundo prevê majorantes, aumento de pena de 1/3 à metade. Deixa eu marcar aqui. De 1/3 à metade. Aumento de pena de 1/3 à metade, que se aplicam tanto ao roubo próprio, caput, quanto ao roubo impróprio. São elas: se há concurso de 2 ou mais pessoas, então, quais são os aumentos de pena? Os qualificadores: concurso de 2 ou mais pessoas, a vítima está. Então, majorante, desculpa, não é qualificadora, tem que estar atento a isso. Vou botar majorante aqui para a gente. Não é qualificadora. A qualificadora ela aumenta tanto o máximo e o mínimo, aqui é só aumenta para a terceira fase, entendeu? É só uma majorante. Cadê marcar? Cadê aqui? Vítima está em serviço de transporte de valores, subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado exterior, mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, substâncias explosivas ou de acessórios. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca,
O emprego de arma branca deixou de ser majorante no roubo a partir da Lei 13.654 de 2018, tornando de figurar majorante com a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Parágrafo 2º. Trouxe duas majorantes que geram aumento de pena mais severo ainda, que é aumento de 2/3. Aqui é de 1/3. Aumento de 1/3. A metade. Aqui é aumento de 2/3. Se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, deixa eu botar diferente aqui. Aumento de 2/3. Vou botar verde aqui. Aumento de 2/3. Se for emprego de arma de fogo, revólver, né? Se a destruição ou rompimento do obstáculo mediante explosivo. Com relação à majoria do emprego de arma de fogo, deve haver o uso efetivo da arma ou, ao menos, o porte ostensivo da arma, de forma a causar maior temor à vítima. É desnecessária, porém, a apreensão da arma, apreensão e perícia da arma, se for possível comprovar o efetivo emprego por outros meios. Aí aqui, deixa eu ver se ele vai explicar que tem um detalhezinho de jurisprudência. Frise que não incide a maioria de emprego de arma de fogo se a arma é de brinquedo ou, sendo verdadeira, está desmuniciada ou quebrada, inapta a produzir disparos. No que tange a majorante, isso aqui ele explicou. Isso aqui é uma questão assim, tinha arma? Tinha, mas aí fez a perícia, não é necessário fazer perícia, fez a perícia e a arma não tinha como ter, né? Estava quebrado ou agulha, alguma coisa assim, não ia produzir. Aí você não vai ter, não ia produzir, né, a possibilidade de ter o disparo. Aí você não vai ter a majorante, só vai ser o furto simples. Furto não, desculpa, roubo. Não vai ter o roubo. Vai ter só o roubo simples, não é o majorado. No que tange a majorante previsto no 5.7, parágrafo 2º, inciso 2, relativo à destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, é imperioso destacar que o mero uso do artefato explosivo análogo não é suficiente. É necessário que haja destruição e rompimento do obstáculo. Então, não basta utilizar o explosivo tem que quebrar tudo. Por fim, a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, incluiu o parágrafo 2º-B, o artigo 157, estabelecendo um aumento mais severo a pena, ainda, pena em dobro. Vou botar em verde aqui a pena. Toda a pena agora eu vou botar em verde. Pena em dobro se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vamos lá. O que significa isso? No pacote anticrime, aqui, aumenta de 2/3 a arma de fogo, né? Aqui é em dobro a pena. Por quê? Porque a arma de fogo, nesse caso, é de uso restrito ou proibido. Uso restrito significa que você, cidadão comum, não pode utilizar aquele tipo de arma. Ainda que você tivesse porte, ainda que você tivesse, né, comprado legalmente, ela não poderia ser usada pelo cidadão. O uso restrito, normalmente, das forças policiais ou forças de segurança, né? Uso proibido, na verdade, assim, impossível de você sequer comprar. Entendeu? Ou eu estou confundindo? Agora eu estou confuso. Proibido, não, é isso mesmo, restrito é das polícias, dos militares, né? E proibido não tem nem no Brasil, tipo, Uhum. eu acho que é isso. E pegar o Estatuto do Desarmamento, depois a gente dá uma olhada nisso. Vamos avançar aqui. Mas eu dou um Google aqui. Assim, se tratando de emprego de arma de fogo, o uso restrito proibido da majorante será de 2/3, mas sim em dobro. Então, de uso restrito ou proibido, pacote de crime botou que é em dobro. Parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, por sua vez, traz o que se chama de roubo qualificado pelo resultado. O que é isso aqui? Roubo qualificado pelo resultado. É o quê? De forma que, se ocorre lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se houve morte, ou latrocínio, né? A pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Esse roubo qualificado pelo resultado é o latrocínio, o famoso latrocínio. O latrocínio, duas coisas que a gente precisa memorizar. Ele é um crime, em tese, né, que não pode ser,
Em tese não, né? Não pode ser para o tribunal de júri. Por quê? Porque o dolo não era na morte da pessoa. Então, não é um crime doloso contra a vida. Sim, um crime contra o patrimônio. Então, não vai para o tribunal do júri. A outra coisa do latrocínio é que o dolo está no roubo e a culpa é na morte. Então, é um crime péterdoloso. Então, tem que saber essas duas coisas que sempre Sério, eu caem em não questão. sabia disso, não. Latrocínio é um crime pré-doloso? Não é que ele é culposo. Lembrando, não é que você não queria matar vítimas, você queria, mas o dolo principal não é a morte. Não é a morte, é o roubo. Não é que você mata, não é que você mata por culpa, mas ele não é o objetivo, o dolo principal não é a morte da pessoa. A não ser que você, além de aí tem que ver o caso concreto, a não ser que, vamos lá, isso aí eu teria que pegar a doutrina maior. A doutrina maior que eu tô falando, que tem mais insumos. Tem casos em que a pessoa, além de roubar, ela deixa claro que ela ia roubar a pessoa e executar ela. Entendeu? Aí, nesse caso, ela tinha um dolo também na morte. Aí cabe ao promotor ali na hora avaliar, ver no depoimento. Aí sim, não é péterdoloso esse caso. Que ela já sabia que, além de roubar, ela iria matar. A vítima não reagiu, a vítima, né? Ele já tinha essa intenção de matar, né? É diferente de você estar lá, a vítima reagiu, você, né, disparou a arma de fogo, meio que para se proteger. Entendeu a diferença? É muito barulho aí, né? Não se exige que o resultado tenha sido querido pela gente, bastando que ele tenha agido pelo menos de maneira culposa em relação a eles, pois a redação do parágrafo 3º do artigo 157 diz: se da violência resulta. Além disso, não incide essa qualificadora quando o roubo é realizado mediante grave ameaça. Vamos lá, latrocínio. Latrocínio ocorre quando o agente, no contexto de um roubo, provoca a morte de alguém em razão da violência empregada. Deixa eu ver aqui, o que botou aqui. Ok. Caso o agente deseje a morte da pessoa, somente após realizar a conduta homicida resolva furtar seus bens, estaremos diante de homicídio em concurso de furto. Tu viu a diferença aí? Primeiro ele matou a pessoa e depois ele furtou. Ou seja, não houve nem roubo aí, né? Porque matou, depois roubou. Não, aí você não roubou. Entendeu? Furtou, né? Furtou, porque na verdade você foi morta, com a intenção, né? Na verdade, você foi com a intenção de matar, né? Homicídio em concurso com roubo. Furto. Mas é uma coisa muito estranha, né? Por exemplo, supondo, é uma coisa muito subjetiva. O cara vai lá, né? Ele tá já com dolo de matar, mas ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, eu vou matar, aí pega as coisas e vai dizer que foi o furto. E a intenção era furtar e ele reagiu. Vamos lá. Se o agente mata o próprio comparsa para ficar com todo o dinheiro, por exemplo, neste caso temos roubo em concurso material com homicídio, e não latrocínio. Até que também cai. Já vi. Se o agente atira para acertar a vítima e acaba atingindo o comparsa, temos o erro na execução. Esse aqui é bom, né? Na execução, aberratio ictus, e o agente responde como se tivesse atingido a vítima. Logo teremos o latrocínio. Ou seja, ele tentou matar a vítima do roubo e matou o comparsa, é latrocínio. Mas se ele rouba a pessoa, né? Rouba a pessoa, vai embora, chega lá na frente, não, vou ficar com essa grana só para mim. Ele mata o comparsa dele. Pois é, não estou entendendo, não entendi essa segunda parte, não. Se o agente atira para acertar a vítima, ele tá ali, atira para acertar a vítima. Tá. Mas sem querer o comparsa tá atrás, ele acerta o comparsa dele. Sim. Aí temos erro na execução, aberratio ictus.
Isso. E o agente responde como se tivesse atingido a vítima. Logo, temos latrocínio. É o Mas aí latrocínio. tá, Que a mas aí tá intenção falando sobre... dele, que a intenção dele era acertar a vítima, não comparsa. Então ele responde como se ele tivesse acertado a vítima, entendeu? A pena é Mas maior no aonde aí tá falando de latrocínio. roubo? Como? Mas aonde aí tá falando de subtrair alguma coisa? Não, Nesse mas isso exemplo é aí? pressuposto. Ele está falando, pressuposto, se você já roubou a pessoa e deu um tiro e acertou teu Ah, comparsa, mas a entendi. intenção era de atirar a vítima, você está cometendo um latrocínio. Então, um amigo morre, ele vai ser julgado por latrocínio. Por latrocínio. Porque a intenção era de matar A a vítima. vítima. A Mas aí, vítima. entendi. Entendeu? Caraca, é complicado isso aí, tu lembrar na hora, viu? É Não, uma mas coisa para é. tu botar um. Hã? Não é uma coisa que cai Tá, muito, não. É? tá simples, mas só se concentrar. Acho que ele está com muito barulho aí, então não está se concentrando na leitura aqui. Vamos lá. O crime de latrocínio se consuma com a ocorrência do resultado morte, ainda que a subtração da coisa não tenha se consumado. Súmula 610. Aqui, para finalizar, é muito bom também. Ou seja, tu pode ter o latrocínio ainda que não tenha roubado, entendeu? Então, você cometeu o crime de roubo, não conseguiu finalizar, subtrair a coisa, mas acabou matando a pessoa. Se a pessoa vier a falecer, você responde pelo latrocínio, ainda que não tenha subtraído a coisa. Não tenha se consumado, entendeu? A pessoa jogou. Por exemplo, acontece, a pessoa foi roubar o seu carro e acontece isso. Teve um amigo meu lá em Nilópolis, fez isso. O cara veio roubar e jogou a chave do carro longe, para dentro do mato. Se o cara matasse ele ali, teria sido um latrocínio. E não conseguiu roubar o carro dele. Ele jogou a chave dentro do mato. Mas se ele matasse, teria cometido um latrocínio, entendeu? Que ele não conseguiu roubar, mas o que configurou o latrocínio é a morte. E esse amigo teve muita coragem, jogou a chave dentro do mato do carro, para o cara não levar. Aí o bandido tá na pressa ali, vai dentro do mato procurar, subiu na moto e foi embora. Verdade. Mas é muito arriscado fazer isso. Vamos lá. Extorsão. Vamos lá. A conduta relativa ao crime de extorsão, artigo 158, consiste em constranger, deixa eu marcar aqui já está, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica ou fazer tolerar que se faça alguma coisa. Ou seja, você constrange, olha a diferença aqui. Vamos lá. O roubo é subtrair a coisa móvel. Aí você constrange a pessoa, entendeu? É diferente. A extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro vantagem econômica. Viu a diferença? O outro é coisa alheia móvel. É objeto. Você tem que ter objeto. Aqui é a diferença da extorsão é a vantagem econômica. Então, pode ser também objeto. Essa é a briga, né? A fazer tolerar ou que se faça alguma coisa. Vamos lá. Trata-se de crime comum podendo ser praticado por qualquer pessoa. Aqui o constrangimento é mero meio para obtenção da vantagem devida. O verbo é constranger. Deixa eu marcar aqui. O verbo é constranger, que é sinônimo de forçar, obrigar alguém a fazer o que não deseja. Não se confunde com o delito do roubo, pois naquele o agente se vale da violência ou grave ameaça para subtrair o bem da vítima. Neste, o agente se vale destes meios para fazer com que a vítima lhe entregue a coisa. Ou seja, deve haver a colaboração da vítima. Essa é a diferença para a extorsão. Friso, no roubo, a colaboração da vítima é dispensável, pois a gente pode obtê-las mesmo sem a colaboração. Na extorsão, a colaboração da vítima é indispensável, que é o I. Vou botar essa cor aqui para chamar a atenção. Indispensável. Estou salvando aqui, que da outra vez perdi. O crime só é punível a título de dolo, não havendo a forma culposa. Trata-se de crime formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Súmula 96 da STJ, ou seja, é um crime formal. Eu não preciso receber a vantagem devida, né? Alguns sustentam que se consuma com o mero emprego da violência ou a grave ameaça, outros sustentam que se consuma quando a vítima constrangida cede ao comando do infrator e pratica a conduta por ele exigida. Parágrafo 1º, traz uma causa de aumento de 1/3 até metade, botar o verdinho, caso de aumento de pena.
caso seja cometido por 2 ou mais pessoas ou mediante uso de arma. Então, aumenta de 1/3 até metade em que? Cometido por 2 ou mais pessoas ou mediante uso de arma. Também se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 157, roubo qualificado pelo resultado, ou seja, ocorrendo lesão grave ou morte, teremos o crime de extorsão qualificado pelo resultado. Se lembra ali que a gente viu o resultado? Tem o resultado morte é o latrocínio. Aqui tiver o resultado morte é o estelionato também. Quase um latrocínio. Né? Parágrafo 3º do artigo 158. Representa a figura do sequestro relâmpago. Deixa eu marcar aqui, esse aqui. O que é o sequestro relâmpago? Trata-se de uma espécie, marcar aqui, trata-se de uma espécie de extorsão qualificada. Segundo este dispositivo, é necessário que o crime seja cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, que essa circunstância seja necessária para a obtenção da vantagem econômica. O sequestro relâmpago bota a pessoa dentro do carro e vai fazer saque, né, nas caixas eletrônicas. Se for desnecessário, o agente responde por extorsão simples em concurso material com sequestro ou cárcere privado. Ou seja, se a pessoa for colocada dentro do carro e é necessário que ela bote a digital dela para sacar o dinheiro, aí você está num sequestro relâmpago. Agora, se a circunstância, ou seja, o crime seja cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, que a circunstância seja necessária para a obtenção da vantagem econômica, ou seja, se for desnecessária, a gente responde por extorsão simples em concurso material com sequestro ou cárcere privado. Ou seja, a pessoa só te dá a senha, não precisaria mais dela para nada, mas mesmo assim você mantém ela, você vai responder por 2 crimes. A extorsão simples mais o sequestro ou cárcere privado. Oi. E aí, bonitão? Tudo E bem? aí, como é que tá? Saudade de você, viu? Vamos estudar, cara. Isso aí, principalmente Vamos os estudar, encontros. cara. Vamos estudar. estudar. Eu vou ensinar esse cara aqui matemática hoje também, viu? Ó, Tá precisando. falei pra ti. Tô Valeu. precisando. Se quiser, você vem junto, tá? Também. Também, valeu. Ah, já falei pra ele. Valeu, Paulo. Um abraço. Vamos lá, esse é o professor Pablo, professor de matemática e raciocínio lógico aí de vários cursos preparatórios de Brasília, né? Verdade. Vamos lá. A pena mais elevada, de 6 a 12 anos, o crime também será considerado qualificado com penas mais severas, no caso de ocorrências de lesões graves ou mortes. Vamos botar aqui. Vamos lá. Artigo 160, por sua vez, cria a figura da extorsão indireta, que ocorre quando o credor exige ou recebe do devedor documento que possa dar causa à instauração de processo criminal contra ele. Exige-se, nesse caso, dolo específico consistente na intenção de exigir ou receber o documento, como garantia de dívida. Necessário ainda que o agente se aproveite da condição da vítima, que se encontra em situação de fragilidade desesperada e aflita, de forma a exigir dele a garantia abusiva, assim deve haver o abuso da situação de necessidade, a intenção de garantir futuramente o pagamento da dívida. Isso aqui não sei se ocorreu muito isso na pandemia, mas você está desesperado e está querendo um dinheirozinho aí, né? Está querendo uma agiotagem. Eu faço você fazer um documento, uma duplicata, uma promissória para mim, de forma que depois eu possa te cobrar, instaurar, né, um processo de execução contra você, entendeu? Essa é a decisão como é que possa dar causa à instauração de um processo criminal contra ele, entendeu? Na verdade, é um processo criminal. Entendeu? Esse crime aqui é uma extorsão indireta. Isso aí não entendi muito, não, professor. Vamos lá, vou explicar de novo. Vamos lá. Você está precisando de dinheiro. Está em condição, a mulher está com câncer, precisa da grana, filho, sei lá, está doente, eu preciso da grana. O que é que eu faço? Ok, te dou a grana. Mas você vai me fornecer alguma coisa que depois eu possa te processar criminalmente para eu conceder essa grana para você. Entendeu? É uma extorsão invertida. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. A extorsão, normalmente, a extorsão é o quê? Eu tenho alguma coisa que eu te constranja para você me dar dinheiro. A extorsão indireta é invertida. Você me dá uma coisa que vai te constranger, que eu possa te processar criminalmente, e eu te concedo dinheiro para depois você me devolver. Com juros, logicamente, né? Não vai ser devolver só o dinheiro. Ser um dinheiro com 30%, 40% de...
de juros. É uma agiotagem, mas com a grana, com a possibilidade de Deveria que eu ser vou te cobrar. extorsão. Deveria ser extorsão inversa, né? Não é indireta, não. Indireto. Daí a agiotagem, extorsão é agiotagem. Né? Vamos lá, extorsão mediante sequestro. É o crime que está previsto no artigo 159 do Código Penal. Né? Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como a condição de preço ou de resgate. Deixa eu botar aqui esse aqui. É esse aqui, 159. Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. O verbo núcleo do tipo é sequestrar ou impedir por qualquer meio que a pessoa exerça seu direito de ir e vir. Obviamente, também é o crime quando a privação de liberdade se dá por meio de cárcere privada, aprisionamento e recinto fechado. Aqui, a privação de liberdade se dá como meio para obter o resgate. É diferente do sequestro relâmpago. Você sai com a pessoa para sacar o dinheiro. Aqui, você fica com a pessoa e a soltura ou não dela é que faz com que você possa cobrar o dinheiro, entendeu? Então, uma extorsão mediante sequestro. É diferente do sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago, sequestra a pessoa e levo ela para sacar o dinheiro para mim. Aqui eu fico com a pessoa, sequestro ela e faço uma extorsão. Ligo para a mãe, para o pai, dizendo, só vou liberar, né, se você me der uma grana. Não? Pagamento pela liberdade de alguém. Embora a lei diga qualquer vantagem, o doutrina entende que a vantagem deve ser patrimonial indevida. Se for devida, teremos o exercício arbitrário das próprias razões. O elemento Lembro subjetivo é o da dolo. Oi? exercício arbitrário das próprias razões, aquele negócio do seu amigo lá, né? Isso Da daí é. americana. Sim, isso daí Lembra? Isso aí é, por exemplo, você me deve uma grana, sou empresário, você é empresário, você me deve uma grana, eu pego, em vez de me antecipo, vou lá, busco seu filho no colégio e digo, ó, meu irmão, só vou devolver seu filho se você me pagar minha dívida. Aí você está fazendo exercício arbitrário das próprias razões. Até porque era uma dívida que você me devia. Vamos lá. Segundo o parágrafo primeiro, a pena será de 12 a 20 anos, de forma, se for qualificada. Se for qualificado, o quê? Sequestro dura mais de 24 horas, se sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, se o crime for cometido por quadrilha ou bando. Isso aqui não existe mais quadrilha ou bando, é associação criminosa. Esse termo quadrilha ou bando era o termo que usava antes da mudança, não? Quadrilha ou banda. Agora é associação criminosa ou organização criminosa. Associação criminosa é até 3, organização criminosa a partir de 4. A associação criminosa é até 3 e caráter permanente para cometer qualquer tipo de crime. Até, Organização, qualquer tipo de crime, infração penal. Qualquer tipo de infração mas, penal. Foi. mas eu acho que não é até três, né? É a partir de três, né? Não, 2 já é associação criminosa. 2 ou 3 pessoas. Então, Hum, dois já é? Achei que era já. três. Não. Ah, Vou tá. pegar aqui. É o artigo. Vou pegar aqui. Aqui tem no Código Penal. Estou com ele aberto aqui. Não, 3. Está certo. Associam-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, é 3 ou mais pessoas. A diferença para a organização criminosa. A organização criminosa é a partir de 4. A diferença é que tem que ter hierarquia. Na associação criminosa não tem características de você ter hierarquia. Aqui tem que ter o fim de permanente. Por quê? Não está dizendo permanente, mas ele fala assim, para o fim específico de cometer crimes. Ou seja, cometer um único crime não é associação. Aí você simplesmente está numa situação em que você tem aí um coautor, um partícipe do seu crime, mas não é uma associação. Vamos lá. Reiteradas vezes. Cadê? Pulei. Vamos lá. Se o crime for cometido por quadrilha ou bandos, a gente responde tanto pela extorsão mediante sequestro qualificada quanto pela associação criminosa, artigo 288. Se do crime resultar lesão corporal grave ou morte, também há 2 formas qualificadas, cujas penas, nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 109, serão de 16 a 24 anos, de 24 a 30 anos, respectivamente. Né? Se for o caso de lesão corporal grave, é 16 a 24, se for morte, 24 a 30. Parágrafo 4º prevê a chamada delação premiada, ou seja, um abatimento na pena daquele que delata os demais cúmplices. Redução de 1/3 a 2/3,
é indispensável que dessa delação decorra uma facilitação na liberação do sequestrado. É a doutrina majoritária. Vou ler aqui um 59 todo aqui. Vou voltar aqui rapidamente. Esse daí que a gente viu foi extorsão mediante sequestro. Calma aí. Vou chegar. Vamos lá. Vamos lá. Extorsão mediante sequestro. Vamos lá. Extorsão. Vamos lá. Extorsão. Começa no 58. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem a fazer tolerar o que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. O crime é cometido se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se apenas de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, ou seja, aplica-se a extorsão mediante violência. Parágrafo 3º dos incisos anteriores dizia o seguinte: se da violência resultar lesão corporal, estou falando do anterior, né, que é do roubo, lesão corporal, a pena é de 7 a 18 anos, se tiver morte é de 20 a 30 anos. Ou seja, se na extorsão ocorrer a grave, uma lesão grave vai ser de 7 a 18, se for a morte, de 20 a 30 anos. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplique-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º. Depois eu vou explicar. O parágrafo 2º é aquele, 16 a 24. No 3º, se tiver morte, de 24 a 30 anos. Essa é a extorsão. É extorsão mediante sequestro. É sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. A pena de reclusão de 8 a 15 anos. Se o sequestro, aliás, dura mais do que 24 horas, e o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por banda ou quadrilha, a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a reclusão é de 16 a 24 anos. Se resultar morte, é de 24 a 30 anos. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá a pena reduzida de 1 a 2/3, é o delator. Extorsão indireta, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Reclusão de 1 a 3 anos. Acabou, isso aí é o dano. Agora vamos para o dano. O que é o dano? Dano, vou até o ventilador aqui. A conduta incriminada é de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, isso é o dano. Deixa eu matar isso aqui. O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, tendo como sujeito passivo o proprietário ou possível do bem danificado. O tipo de objetivo de conduta pode ser tanto a destruição, danificação total, ou inutilização, danificação ainda que parcial, mas que torna o bem inútil, ou deterioração, danificação parcial do bem da coisa, que exige esse dolo, não haver necessidade de qualquer especial fim de agir. Não há, porém, crimes de dano culposo. Sem querer, eu danifiquei o seu bem. Bati sem querer o seu carro. Acidente de trânsito. Juizado civil. Juiz ou juizado especial civil, né? Agora, eu fui lá e, de propósito, aí teve dolo, né? Não é mais só uma questão civil, é uma questão também penal. O crime de dano é subsidiário, afigurando-se apenas quando não houver uma hipótese específica. Por exemplo, danificar objeto destinado a culto religioso com a intenção de desprezar a fé representada pelo objeto. Essa conduta configura o crime do 208 do Código Penal, e não crime de dano. Danificar especificamente, né, uma igreja, um culto, não é só o crime de dano daquele prédio, aí já vai para o outro lado, né? Crimes contra a fé, a religiosidade.
que mais aqui? Parágrafo 1 do artigo 63 traz algumas formas qualificadas do delito e eleva a pena para 6 meses a 3 anos, patamares bem mais altos que os do caput do artigo. Com violência, quais são os casos? Aqui, os qualificados. Vou botar aqui, formas qualificadas. Quais são? Vou botar isso aqui. Com violência ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável explosiva, contra o patrimônio da União, Estado, Distrito, Município Federal, autarquia e por diante, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima. Se o dano é praticado contra o objeto tombado pela autoridade competente em razão do seu valor histórico, artístico ou arqueológico, o crime seria do artigo 65. Mas esse artigo 65 foi revogado pelo artigo 62.1 da Lei de Crimes Ambientais. Seria parte daqueles monumentos históricos, aquela parte mais antiga das cidades, né? Ação penal. A ação penal em todos os crimes de danos, como regra, sendo penal pública, sim, será pública incondicionada. No entanto, o crime será de ação penal privada. Sim, pode ser também no caso de patrimônio arqueológico, né? Eu vi isso aí lá no Piauí. Foram lá e picharam lá as pinturas rupestres do Parque da Capivara, se não me engano, o nome da parque. E enquadrava nisso aí, né? Patrimônio, né? Não deixa de patrimônio, né? Seria esse crime ambiental, qualificado. Né? Seria o crime, seria por crime ambiental, né? Seria já para lei especializada. Ação penal pública incondicionada, né? O crime será de ação penal privada se o crime é o de dano simples, se é qualificado apenas porque foi praticado por motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima, no caso de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. De ação penal privada. Neste caso, a ação será privada. Da apropriação indébita. Os crimes de apropriação indébita diferem dos crimes de furto do roubo, pois aqui o agente possui a posse legítima sobre o bem, mas se recusa a devolvê-lo ou repassá-lo a quem de direito. Ou seja, a diferença é que a coisa não é alheia, móvel, não é alheia. A coisa já está comigo. É alheia, mas está sob a minha posse, né? É apropriação indébita. Ou seja, você inverte o ânimos do agente. Apropriação indébita, conduta tipificada no artigo 68 do Código Penal, é de apropriar-se de coisa alheia de quem tem a posse ou detenção. Você se apropria. Veja que a coisa lhe foi entregue espontaneamente, o agente deveria devolvê-la, mas não faz. A posse que o infrator tem sobre a coisa deve ser desvigiada, ou seja, sem vigilância, decorrendo da confiança entre o dono e a coisa da coisa e o infrator. Caso haja mero contato físico com a coisa, mas sem relação de confiança entre o dono e o infrator, estaremos diante do crime de furto. Caixa de lógica aproveita a distração do dono para surrupiar alguns reais da caixa. Temos aqui o crime de furto. O limite exigido é o dolo, não se punir da forma culposa. O crime se consuma com a inversão do ônus do agente. Ou seja, no momento que eu digo não vou mais devolver, está comigo, eu não devolvo mais. Se for de forma culposa, é aquela amiga, né? Mulher então é formal, é isso? Como? Seria formal, então o crime se consuma com a inversão da intenção do agente. A inversão da intenção? Inversão da intenção, não. Entendi, perdão. Inversão, assim, no sentido da intenção inicial era de uso, usar, né? Que é da empresa dele. Lá, aí aquele computador da empresa, mas do cara, já estou saindo da empresa, por exemplo, né? Vou devolver, não. É tipo isso, né? Entendi. Mas não é formal, não. Crime material, tem um objeto mesmo. Informal é quando é conduta sua. Tem um resultado. Aí tem um resultado. Você está com objeto. A intenção antes era boa, de apenas ter a posse da coisa, sabendo ser da propriedade da lei. Mas agora não é tão bom assim, pois se torna a intenção de ter a coisa como sua, apoderado de algo que lhe era acusado. Trata-se, portanto, de crime unissubsistente, sendo inviável a tentativa. Parágrafo 1º traz o caso de aumento da pena de 1/3 quando o agente tiver recebido a coisa. Em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidante, inventariante, testamentário, depositário judicial, em razão do ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Isso aqui cai na Polícia Federal, caiu, na verdade. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 68A. Consiste em deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal convencional. O sujeito ativo aqui é o responsável tributário. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é
Responsável tributário é um conceito técnico-jurídico do Código Tributário Nacional. Existe o responsável tributário, né? Existe o responsável principal, responsável secundário, né? Que é o responsável tributário. Mas acho que cabe os dois. Tem que estudar um pouco de direito penal, porque é específico isso aqui. Isso aqui é um termo jurídico, por isso que ele grifou. O sujeito passivo é a União, quem cobra a Previdência é a União. Que mais? A conduta é apenas de deixar de repassar, ou seja, reter, mas não repassar o órgão responsável. Trata-se de norma penal em branco, pois deve haver a complementação com as normas previdenciárias, que estabelecem um prazo para o repasse das contribuições retidas pelo responsável. O elemento subjetivo é o dolo, não se punir da conduta culposa daquele apenas que se esqueceu de repassar as contribuições recolhidas. Não se exige dolo específico. A doutrina majoritária sustenta que o crime é formal e não se consuma com o momento em que se usar o prazo para o repasse. O que mais? O STF, contudo, possui julgar no sentido de que se trata de um crime material. Vou marcar isso aqui, um crime material. Ou seja, no sentido de que seria necessária a constituição definitiva do tributo, contribuição previdenciária, para que pudesse iniciar a persecução penal. A STJ seguiu o mesmo entendimento, crime material. Parágrafo 1º. Traz formas equiparadas, assemelhadas, nas quais o agente estará sujeito às mesmas penas previstas no caput do artigo, ou seja, responde pelas mesmas penas do caput do artigo quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público, recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos de produtos ou prestações de serviços, pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas de valor já tiverem sido reembolsadas. Ou seja, quem deixar de fazer isso, deixa eu marcar aqui, é quem deixar. Crime de Professor, omissão. eu não entendi uma Oi. coisa aí em cima. Hum. Ele vai ser formal aí, onde está na tela Uhum. agora. A doutrina Sim. majoritária sustenta que o crime é formal. E se consuma no momento em que se usar o prazo, né? O STF. E o STJ acho que é material. A doutrina é as pessoas que escrevem. Ah, a doutrina são os. As Ah, tá, pessoas que escrevem os livros, mas o que interessa é o tribunal. O STF e o STJ acho que é crime material. O No que é o concurso, não pode vir perguntando a posição da doutrina, não? Uma pessoa pode perguntar, doutrina, de acordo com a doutrina. Doutrina é pessoas que escrevem livros. De acordo com a jurisprudência, STJ e STF, aí já é material, entendeu? Se ele Entendi. botar jurisprudência, é material, porque jurisprudência é tribunal. Se ele falar especificamente STJ, especificamente STF, é material. Agora, de acordo, né, com a doutrina majoritária, aí é formal. Ou seja, a doutrina é mais rigorosa do que o próprio tribunal, entendeu? Porque quando é formal, Entendi. basta Fazer o ato. fazer o ato. Aqui não, aqui tem que ter crime material. Tem que ter a constituição definitiva. Deixa eu marcar para você entender o que eles estão falando. Seria necessária a constituição definitiva do tributo. O que é a constituição definitiva? Teria que ser, né, o lançamento do auditor tributário ou o auditor da Receita, dizer, olha, foi lançado aqui, você não pagou. Pela doutrina, basta o fato de você não repassar, você já cometeu o crime. Mesmo que a Receita ainda nem esteja te cobrando, ainda nem fez o lançamento do tributo, né? Mas você teve a intenção. Vamos lá. Extinção da punibilidade em relação a tal delito pode ocorrer diversas situações específicas, além daquelas previstas para todos os delitos. Se o agente se arrepende e resolve a situação, declarando o débito e pagando o que for necessário, antes do início, vamos botar aqui, ó, antes do início da ação fiscal, que é a atividade desenvolvida pelo fisco, estará extinta a punibilidade. Os termos do parágrafo 2º do artigo 168-A. Entretanto, o STF e o STJ entende que o pagamento a qualquer tempo, que é diferente, vou botar de outra cor. Aqui o STF e o STJ, né, entende que o pagamento a qualquer tempo antes do trânsito julgado extingue a punibilidade. Entendeu a diferença? Na lei está escrito que você só tem direito à extinção da punibilidade antes de começar a Receita vir atrás de você, a Receita Federal vir atrás de você. O STF e o STJ diz que no momento que você pagar, acabou com a dívida com o Estado.
Parágrafo 3º, será chamado perdão judicial ao afirmar que o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa. Nesse último caso, teremos um crime privilegiado quando o réu seja réu primário e de bons antecedentes. Desde que tenha promovido, após o início da execução fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o pagamento da contribuição social devida, o valor do débito seja igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência como sendo o mínimo para julgamento das ações fiscais. STF e STJ passaram a entender pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de apropriação indébita previdenciária. Vou marcar aqui de novo. Ou seja, por mais que seja um valor pequenininho que você deixou de repassar, não aplica-se o princípio da insignificância. Apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força maior, e apropriação de coisa achada. Aqui o 69. Se pune a conduta daquele que se apodera de algo que não é seu, mas veio ao seu poder em razão de caso fortuito, força maior ou erro, e não tem razão de confiança depositada nele. Imagine o caso de alguém que entrega mercadoria no local errado. Se aquele que recebeu a mercadoria por erro dele se apropriar, cometerá este crime. Aplique-se a este crime as demais disposições já faladas acerca do crime de apropriação indébita. Parágrafo 1 do artigo 69 traz duas hipóteses de interesse de apropriação indébita. A primeira é a de apropriação do tesouro, que pode ocorrer quando alguém se apodera de parte relativa do dono do prédio, terreno no qual o tesouro foi achado. Ou seja, você encontrou um tesouro no terreno dos outros, aí você se apropriou. Isso está cometendo o crime de apropriação de coisa à vida, por erro, coisa fortuita, ou força maior, apropriação de coisa achada. Isso aqui é coisa achada. A segunda hipótese é aquela que muita gente pode não conhecer. Também é crime se apoderar de algo que foi achado, desde que esta coisa tenha sido perdida por alguém, caso o infrator não entregue a coisa achada ao dono ou à autoridade em 15 dias. Ou seja, achado não é roubado, é mentira. Entendeu? Se você achou, você pode não é roubado realmente, não é roubo, é apropriação indébita, né? Uma apropriação à vida. Do estelionato, por fim, os crimes de apropriação indébita, 168, 169A, 168A, aliás, 168, 168A e 169, se o infrator for primário e de pequeno valor a coisa apropriada, o juiz poderá aplicar os benefícios apontados no 55, parágrafo 2º do CP, privilégio previsto para o furto. É a redução da pena de 1/3 a 2/3. Do estelionato, eu não está aqui, eu só falei. Do estelionato e outras fraudes. Né? O estelionato, que é o estelionato, como dita tipificado no artigo 71, é o de. Deixa eu botar de outra cor aqui. É o de obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sendo, portanto, crime comum. O sujeito passivo pode ser tanto aquele que foi enganado pela fraude do agente ou aquele que teve a efetiva lesão patrimonial. Pode ser pessoas distintas. O elemento subjetivo exigido é o dolo. Você tem que ter intenção. E, além dele, se exige a finalidade especial de agir, consistente na intenção de obter vantagem ilícita em detrimento, prejuízo de outrem. A vantagem perquirida pelo agente deve ser patrimonial, maioria da doutrina. E se o agente pratica o estelionato mediante a utilização de documento falso? Ou seja, ele te enganou usando um documento falso. A princípio, responde pelos dois crimes. O falso estelionato. Botou a carteira de identidade falsa, vai responder pelos dois. No entanto, se a potencialidade... Isso aqui cai demais. Isso aqui, ó. Se a potencialidade lesiva do falso se exaure no estelionato, o crime de estelionato absorve o falso. É o cara que falsifica um único documento só para aquele estelionato. Aí absorve. Agora o cara faz um documento que ele vai usar para vários estelionatos que ele vai fazer, tipo a carteira de identidade, ele vai responder pelos dois. Agora, se ele faz só uma declaração que ele vai entregar no banco só para fraudar aquele empréstimo, aí essa falsificação dessa declaração só serve, absorve e é absorvida pelo estelionato. Entendeu? O crime somente se consuma com a efetiva obtenção da vantagem devida, com prejuízo a terceiro. Crime de resultado duplo, a tentativa é plenamente admissível. Parágrafo 1º. Prevê estelionato privilegiado, que é aquele no qual o agente é primário e o prejuízo é de pequeno valor. Vou marcar aqui o estelionato privilegiado. O cara é primário e o pequeno valor. Neste caso, o juiz pode reduzir a pena ou aplicar somente a pena de multa, conforme diz o artigo 55, parágrafo 2º. Já o parágrafo 2º prevê diversas formas equiparadas de estelionato. Mesma pena. Anela o agente. Vende, permuta, dá em pagamento em locação, garantia coisa alheia, como própria,
Vem de permuta ou em pagamento garantido. Vou pular esse aqui. Depois você lê. Algumas observações devem ser feitas. No inciso 6, Melhor tem o temos que... famoso cheque sem fundos. Fala. Não, tem uns aí que dá para pular. Provavelmente não tenha muito, não caia muito, né? Deixa eu ver aqui. Já estamos no final aqui para fazer as questões. Deixa eu ver aqui. Começa aqui os exercícios. Vamos fazer só 5 exercícios desses. E vou ter que dar uma paradinha para depois a gente volta. Ok. Vou dar uma atenção aqui. Eu já fiz o lanche, estou sozinho aqui. Vamos lá, cheque sem fundo. Inciso 6, temos o famoso cheque sem fundo. Portanto, cuidado. Para que se configure crime, é necessário que a gente tenha de antemão a intenção de não pagar. Ou seja, é equiparado a estelionato, cheque sem fundos, quando você já sabe que tem a intenção de não pagar. Se o agente repara o dano antes do recebimento da denúncia, isso obsta o prosseguimento da ação penal, súmula 54554 STF, ou seja, aqui a reparação do dano antes do recebimento da denúncia não gera a mera diminuição da pena, conforme artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, mas extinção da punibilidade. Ou seja, passou um cheque sem fundo com a intenção de lesar o cara. Eu não vou ter o dinheiro lá, eu já sei. É um cheque, tipo, nem existe mais a conta. Mas, se você devolve dinheiro antes da denúncia, é extinta a punibilidade. Dando prosseguimento ao nosso estudo, a Lei 13.228 de 2015 inclui o parágrafo 4º do artigo 71, estabelecendo que a pena será aplicada em dobro. Perdão. A pena será aplicada em dobro se a pessoa é idosa ou mais de 60 anos. Por fim, a Lei 13.964, chamado pacote anticrime, instituiu o parágrafo 5º do 171, estabelecendo que o crime de estelionato do 171 passa a ser, como regra, um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, não é pública incondicionada, é condicionada à representação. Como regra, condicionada à representação. Todavia, a ação penal será pública, incondicionada, se o crime for contra a administração pública. Quais são os casos que é incondicionado? Contra a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 60 anos, maior de 70 aqui. Ó. Ter cuidado aí que não é 60 não, é 70 de idade são incapazes. Importante ressaltar no que tange a idade. Para a aplicação da majorante, por se tratar de pessoa idosa, basta ser 60 anos. Para se tratar de ação penal pública incondicional, a vítima tem que ter mais de 70. A diferença. Estelionato previdenciário. Parágrafo 3º. Prevê o chamado estelionato solidário contra prevê o chamado estelionato contra entidade de direito público, que é aquele cometido contra qualquer das instituições previstas na norma penal citada. Neste caso, a pena aumenta-se de 1/3. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento da entidade de direito público ou do Instituto de Economia Popular, Assistência Social beneficiário. Ou seja, se o estelionatário ele frauda a Previdência, a pena dele é aumentada, né, de 1/3. Contudo, geralmente, esse tipo de estelionato é cometido em face do INSS, mediante fraude e obtenção de benefícios previdenciários indevidos, motivo pelo qual é usualmente chamado de estelionato previdenciário. O ponto mais controvertido a respeito deste delito é o momento consumativo. Firmou-se entendimento no sentido de que o delito possui natureza binária, e a consumação dependerá, portanto, do sujeito ativo do delito. Momento consumativo, vamos lá. Momento consumativo para o próprio beneficiário de valores indevidos. Trata-se do crime permanente, que se renova a cada saque indevido, ou seja, a pessoa está recebendo continuamente. Vou botar esse aqui mesmo. O momento consumativo para a terceira pessoa que participou do delito ocorre com o recebimento da vontade de vida pela primeira vez, já que o delito de estelionato é material, pois o tipo penal exige o efetivo recebimento da vontade de vida, seja pelo próprio ou por terceira pessoa. Aqui eu vou pular. Receptação. Configura-se como a conduta de adquirir, vou botar o verdinho claro, adquirir, receber, transportar, ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime, influir para que terceiro de boa-fé adquira ou receba ou oculte. Trata-se de um crime parasitário decorrente, pois depende da existência de um crime anterior, chamado de crime pressuposto, o crime ACO. Escuta, isso se dá porque, para que haja receptação, é necessário que tenha havido um crime antecedente, que gerou o produto que será objeto da receptação. A figura prevista no caput do artigo possui como objeto qualquer pessoa, sendo, portanto, crime comum, exceto aquele que participou do crime anterior, pois a obtenção pelo cúmplice da sua quarta parte do delito não configura o crime de receptação, sendo considerado pós-fato impunível.
O pós-facto é punível. O sujeito passivo pode ser o terceiro de boa-fé, que adquire o bem sem saber ser produto do crime ou vítima do crime anterior. A conduta do tipo objetivo pode ser dividida em duas partes. Receptação própria, que é a primeira parte do caput. Aqui o agente sabe que a coisa é produto que o crime adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta. Não é necessário ajuste conluio entre o adquirente e receptador e o vendedor, aquele que praticou o crime. Receptação imprópria, segunda parte do artigo. Ou seja, a receptação própria é essa aqui: ó, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio alheio, essa partezinha aqui, ó. Coisa que é própria, você sabia que era crime. Coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. Entendeu? Ele fala assim: receptação imprópria, parte 2. É que o agente não adquire o bem, mas sabendo que é produto do crime, influencia que outra pessoa age de boa-fé. Somente a coisa móvel poderá ser objeto de material de delito. Posição do tratado do STF. O elemento subjetivo é o dolo, aliado ao dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem, ainda que para a terceira pessoa. Se não houver intenção de obtenção de vantagem, mas a mera intenção de ajudar aquele que praticou o crime anterior, poderemos estar diante de favorecimento real. Ou seja, você não é receptador, você favorece que a pessoa se desfaça do crime. Consumação da receptação própria se dá com efetiva. Deixa eu botar esse aqui, qual. Esse aqui. Na receptação própria se dá com a efetiva inclusão da coisa na esfera da posse do agente. É um crime material. A receptação imprópria é crime formal. Você só induziu que outra pessoa comprasse. Receptação qualificada. Receptação qualificada é prevista no parágrafo 1º do artigo 180. Ocorre quando adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial e industrial. A diferença da receptação qualificada é basicamente que a conduta deveria ter sido praticada no exercício da atividade comercial, portanto, próprio. O cara que é dono de uma loja da Feiras Importadas e compra coisas sabendo que é crime. O elemento subjetivo é tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Parágrafo 3º. Prevê a receptação culposa, que ocorre quando a gente age com imprudência adquirindo bem em circunstâncias anômalas. Que é esse caso aqui. É muito barato e você vai lá e compra. Você está presumindo que aquele negócio podia ser, né, desse presumido obtido por criminoso. Muito barato para o cara te vender por esse valor. Parágrafo 4º. Estabelece que a receptação será punível ainda que seja desconhecido o exemplo de pena o crime anterior. Ainda que já tenha prescrito o crime anterior, você vai ser condenado pela receptação. Parágrafo 5º. Por sua vez, trata do perdão judicial e do privilégio. O perdão judicial pode ser aplicado somente na receptação culposa. Ou seja, você não teve o cuidado de saber. Parágrafo 6º. Nos casos de aumento de pena, aplicava receptação simples, quando praticada em detrimento a quem? Vou botar aqui essa cor. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, administração direta e indireta. Podia ter botado assim, né? Empresa concessionária de serviço público. Entraria mais essa aqui. Nesses casos, a pena será aplicada em dobro. Está verde aqui, escuro. Por fim, a Lei 13.303 de 2016 alterou o crime de receptação, incluindo o artigo 180-A ao Código Penal, criando a receptação de animal. É o caso lá do cara que rouba lá o boi e te vende, você compra. Tipo misto alternativo, elemento dispositivo, elemento subjetivo, relação finalidade delituosa, especial fim de agir, relação precedência ou semovente, das disposições gerais, né? Esse aqui cai também. Na forma do artigo 81, aquele que comete qualquer dos crimes contra o patrimônio é isento de pena. Isso aqui é importantíssimo. Quem é isento de pena de crime contra o patrimônio? Se você comete contra o seu cônjuge, né, o companheiro, ascendente, descendente, né, ou seja, pai, mãe, filho, né, ou seja, parentesco legítimo e ilegítimo, seja civil natural. Este artigo cuida do que a doutrina chama de escusas absolutórias. Entendeu? A mãe que tira o dinheiro da carteira do pai. Não é furto, né? Os crimes contra o patrimônio são, em regra, existem exceções. São em regra, existe exceção. A ação penal pública é incondicionada. No entanto, caso sejam praticados por determinadas pessoas, embora sejam punidos, serão crimes de ação penal pública condicionada à representação. Somente se procede mediante a representação se o crime é cometido contra.
o desquitado judicialmente, né? Irmão legítimo e ilegítimo, tio, sobrinho com quem o agente coabita. É somente esse procedimento de interpretação que não é cometido contra. Então, os crimes contra o patrimônio, em geral, são de ação penal pública incondicionada, mas no caso de cônjuge, né, desquitado, porque se tiver casado, está excluso absolutório. Mas irmão, legítimo ou ilegítimo, tio, sobrinho, precisa que o tio vá lá na delegacia denunciar o sobrinho. Porém, estes dois artigos, o 161 e o 62, não se aplicam. Não se aplicam. Opa, botei ali uma cor que não funcionou, não. Ficou muito bom. Deixa eu botar outra cor aqui. Vou botar um amarelo. Nesse caso, não se aplica, né? A questão do tio, sobrinho, esses coisas. Se o crime é de roubo ou extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência, ao estranho de que participa o crime, se o crime é praticado contra pessoa idosa, com idade superior, tem que estar atento a isso aqui, a 60 anos. Então, independente se é seu pai, sua mãe, mas é mais de 60 anos, você, mesmo assim, não tem excusa absolutória, não. Veja, portanto, que se o crime é praticado contra uma pessoa maior de 60 anos, se o crime é de roubo, extorsão, praticado com violência ou grave ameaça, não se aplica a regra do 18182, que no primeiro caso traz uma causa de imunidade absoluta, isenção da pena, e no segundo caso exige a representação como condição de procedibilidade da ação penal. Inciso 2, que por sua vez retira do raio de aplicação artigo 161 da DUDS a figura do comparsa, ou seja, se duas pessoas praticam o delito, o artigo 181 e 182 só se aplicam ao parente da vítima e não ao seu comparsa, que não tem vínculo com a vítima. Ou seja, é uma coisa específica, né, daquela pessoa. Então, faz sentido passar. Crimes patrimoniais e crimes hediondos. Alguns crimes contra o patrimônio são considerados hediondos, na forma do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Roubo. O roubo, qual o tipo de roubo? Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão mediante sequestro. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, isso é tudo crime hediondo, tá? Que são crimes contra o patrimônio. Vamos resolver 5 questões aqui antes de dar uma parada nessa aula. Uma stop. Mas já vou finalizar a gravação e subir. Acerca dos princípios aplicáveis, que a gente já acabou a apostila aqui, de crimes contra o patrimônio. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais acerca dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a administração pública, julgo devem ser o seguinte. Situação hipotética. Maria, de 68 anos de idade, mais de 60, e Tereza, de 54 anos de idade, são irmãs e residem no mesmo endereço. Na ocasião de uma festividade, Tereza, que é a mais nova, se aproveitou de uma descuidado de Maria, que tem mais de 60, e acabou por subtrair a bolsa assertiva. Nos termos do Código Penal, o processamento do crime de furto praticado por Tereza, que é, né, 50 e pouco, e está roubando a irmã maior de 60, dependerá de representação? Não, né? Quando é mais de 60, você não depende da representação. Né? Incondicionado. Única e incondicionada. Única e incondicionada. Errado. Vamos lá. SESP, Defensoria Pública do Distrito Federal, defensor. Situação hipotética. Pedro, réu primário, valendo-se da confiança adquirida depositável seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento comercial em que trabalhava. Assertiva. Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá reconhecer o privilégio? Não, né? É o único no qual você não reconhece o privilégio é com o abuso de confiança. O único comparado a qual, professor? Desculpa. É o único furto. O único do material? O único furto que você não pode conceder o privilégio do cara ser réu primário é quando tem abuso de confiança. Entendeu? Mesmo sendo réu primário. Aqui, ó. E tem errado, pois não é possível a aplicação do privilégio no crime de furto qualificado, quando a qualificadora é de ordem objetiva, nos termos do artigo subjetiva. 11. Ele botou subjetivo. Para o STJ, o qualificador de abuso de confiança possui natureza subjetiva, impedindo a aplicação do privilégio, ainda que presente da primariedade do agente em pequeno valor. Ou seja, se fosse de pequeno valor primário, ele poderia ter o privilégio, redução de 1/3 a 2/3. É só lembrar que o único furto
que não aceita privilégio privilégio, é é o abuso de confiança, né? Abuso de confiança, não, né? abuso de confiança. Ok. FESP 2019, Tribunal de Justiça do Paraná. Múcio, com o objetivo de ter a posse de um carro, abordou Cláudia, que dirigia devagar na saída do estacionamento. Ao surpreendê-la, ele fez sinal para que ela parasse. Após Cláudia sair do veículo, Múcio a colocou com violência. Opa, vamos marcar aqui o que é importante já. Então, violência dentro do porta-malas para impedir que ela se comunicasse com os policiais que estavam próximo ao local. Horas depois do crime, Múcio liberou a vítima e o local erro. Ou seja, roubou o carro com violência, roubo. Situação hipotética, quando de março o sujeito responder pelo crime de extorsão mediante sequestro? Não, porque extorsão mediante sequestro é quando a pessoa faz, né, prende a pessoa para ter uma vantagem econômica. Vamos lá, roubo em concurso material de sequestro? Mais ou menos. Vamos lá, extorsão qualificada mediante restrição da liberdade? Não. A extorsão ela tem que ter a grana, né? Tem que ter um roubo qualificado pelo agente ter mantido a vítima em seu poder, restringindo a liberdade. Agora, É o D, né? como? Não sei ainda. Ou o roubo em concurso material com sequestro. Não, mas aí o sequestro tem que ter a vantagem devida. Então, não é sequestro. Extorsão mediante sequestro, não. Extorsão não foi nenhum dos dois de extensão. Extorsão Acho que é qualificado, porque a qualificadora aqui é porque ele deixou ela em lugar ermo. Aham. Então, Vamos a lá. qualificadora está no lugar ermo. Qual foi? Gabarito anulada. Vamos lá. Um agente aqui praticou o crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima nos termos do artigo 107, parágrafo 7º, inciso 5 do CP, pois se valer da violência para subtrair a coisa alheia móvel, tendo privado a vítima de sua liberdade por um período de tempo juridicamente irrelevante. Dentre alternativas, não há dúvida que a letra D é melhor que foi o gabarito da banca. Só fecha. O quê mesmo? É que eu tenho deixado Só o um botão tudo aberto aqui. Deixaram. Pode, se tem uma cuidado de encostar, obrigado, viu, irmão? Todavia, há um erro grosseiro na letra D. Não se trata de roubo qualificado pela restrição de liberdade da vida. A substância não é qualificada no roubo, mas majorante, causa de aumento de pena. A quinta, CESP 2019, Tribunal de Justiça da Bahia, juiz. Com relação aos crimes contra o patrimônio, julga os itens que se seguem com base em termos de justiça penal. A existência de sistema de vigilância por monitoramento pode impossibilitar a consumação do direito de furto é suficiente para tornar impossível a consideração do crime? Não é crime possível. Errado. A presença de circo... Opa, tirei. A presença de circunstância qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva no delito de furto não afasta a possibilidade do reconhecimento do privilégio se estiverem presentes criminalidade de gente pequeno valor? Não, a subjetiva afasta, né? É o abuso de poder. O furto, se ele for com uma qualificadora subjetiva, que é o abuso de poder, só tem uma, que é o próprio abuso de poder, afasta o privilégio. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração do delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo? Se aplica, né? Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada. Não, desmuniciada se aplica. Porque ela não vai ter como, né, ter. Então tá certo, né? Não se aplica a circunstância. Entendeu? A desmuniciada não tem como ser majorante, né? É um crime possível, não tem munição. A arma não tem munição nenhuma, então não vai se aplicar majorante do emprego de arma de fogo. É ter uma arma de fogo, mas não tem nenhum projetivo, você não tem nenhum cartucho. Entendeu? Entendi. Então tá certa essa, para mim. No delito de estelionato na modalidade fraude mediante pagamento em cheque, a realização do pagamento do valor relativo ao título até o recebimento da denúncia impede o prosseguimento da ação penal? Correto, né? É o tipo de estelionato que você tentou, passou o cheque dizendo, não vou pagar, isso eu já sei que eu não vou pagar, mas depois você, não, vou devolver o dinheiro antes da denúncia. Então seria 3 e 4. Vamos ver se é isso mesmo, né? Errada, 3 e 4. Desculpa, 3 e 4. 3 e 4 é a B, não é bem não, é C, né? Entendeu essa aí, cara? Tá meio perdido aí. Não entendi isso aí. Uma última aqui, para a gente finalizar essa primeira revisão. Depois a gente passa para outra postinha. Pedro, com 22 anos de idade, e Paulo, com 20 anos de idade, foram denunciados pela prática do furto contra Ana. A defesa de Pedro alegou inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que Choreira era vítima porque, além de idosa, ela era sua tia. Não tem imputabilidade porque é tia, né? Tia
Não tem imputabilidade. Tem imputabilidade ascendente e descendente. A tia só é mediante representação, mas não é inimputável. Com relação a essa situação hipotética, julgo o item subsecutivo a respeito da imputabilidade pelos crimes penal, imputabilidade penal, crimes contra Irmão, patrimônio, desculpa, eu não estou vendo onde é que está, não. Com que relação à situação hipotética, né? Desculpa. o julgo item subsecutivo a respeito da imputabilidade penal, crimes contra o patrimônio, punibilidade, causa de extinção de impunidade. Uma vez que a vítima é tia de Paulo, a ação penal será pública condicionada à representação. Vamos lá, vamos ler de novo. Ele confundiu tudo. Vamos lá. Você tem, deixa eu marcando aqui para a gente entender. Primeiro eu tenho Pedro e Paulo. Pedro. E Paulo. Pedro. Deixa eu fixar. Pedro e Paulo. Certo? Foram denunciados pela parte de crime contra Ana. Certo? Contra Ana. A defesa de Pedro alegou inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que escolhera a vida porque, além de idosa, era sua tia. Então, na verdade, ela era tia de Paulo. Era tia de Paulo aqui. Ação pública incondicionada. Não. Porque ela é idosa. Mas ele não falou que é mais de 60 anos. Hã? Não. Vamos ver o que é a resposta. Porque a idosa já se subentende que é mais de 65, né? Para nossa. Vamos ver aqui. Item errado, pois o artigo 1 da lei só se aplica ao tio e sobrinho que coabitam. E a questão não diz isso. É porque está confundindo aqui. Ademais, ainda que houvesse a coabitação. Como a tia é idosa, artigo 2, isso não seria aplicável por força. Entendi. Para mim, é para a questão da tia, né? Mas tudo bem. A idosa também, ele tinha falado. Então tem que ficar atento. Para todos os fins, né? Se família ou não, se for idosa. Claro que não especificou, né? Como o professor falou aí, não especificou a idade. Realmente era uma coisa a se pensar mesmo. Botar isso aqui para revisão da escola de prova, entendeu? Deixa eu botar aqui, isso aqui também. Pronto. Salvar. Vamos dar um time. Eu acho que eu vou precisar ir até uma meia hora. Depois a gente volta de novo. Tranquilo. Valeu, que eu vou ter que dar uma atenção aqui, que eu tô por ali. Valeu, estou por aqui. Um abraço. Tchau. Obrigado.